Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai, alegrai-vos e exultai. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai, alegrai-vos e exultai. Virgem serva de Jesus, tu segues o Cordeiro que te deu a palma da pureza. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai, alegrai-vos e exultai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste dia em que, com a Igreja, de modo especial no nosso país, celebramos a memória das beatas Sancha, Mafalda e Teresa, princesas de Portugal. Saúdo todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, de modo especial aqueles que se sentem mais doentes e carrega o peso da fragilidade. Que a todos chegue a comunhão da nossa fé. Animemo-nos todos neste encontro com o Senhor. Saúdo também de modo particular o Centro Social Paroquial de Friamunde, da Diocese do Porto, que hoje também está em peregrinação ao nosso santuário. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que inspirastes às bem-aventuradas Sancha, Mafalda e Teresa a renúncia a todo o esplendor do mundo e as chamastes às núpcias do Cordeiro Celeste, concedei-nos que, livres dos prazeres efêmeros da terra, possamos gozar eternamente as alegrias do céu.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que tantos se gloriam dos seus valores humanos, também eu me gloriarei. Vou falar como insensato. Se há quem tenha pretensões, também eu as tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como insensato e ainda mais. Mais pelos trabalhos, mais pelas prisões, muito mais pelos açoites recebidos, pelos frequentes perigos de morte. 5 vezes recebi dos judeus os 40 golpes, menos um. 3 vezes fui flagelado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei e passei sobre o abismo uma noite e um dia. Fiz caminhadas sem conta. Sofri perigos nos rios, perigo dos ladrões, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Suportei trabalhos e canseiras, repetidas vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E, além do mais, a minha preocupação de cada dia, o cuidado das igrejas. Quem é fraco, sem que eu também me sinta fraco. Quem é escandalizado, sem que eu me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei da minha fraqueza. Palavra do Senhor. O Senhor liberta os que nele se refugiam. O Senhor liberta os que nele se refugiam. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias.
O Senhor liberta os que nele se refugiam. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e os ladrões os assaltam e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os destroem, e os ladrões não os assaltam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A lâmpada do teu corpo são os olhos. Se o teu olhar for límpido, todo o teu coração ficará iluminado. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo andará nas trevas. E se a luz que há em ti são trevas, como serão grandes essas trevas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória das beatas Sancha, Mafalda e Teresa, princesas de Portugal, que desde a infância foram modelo de virtudes. Sancha começou a levar vida monacal em Alenquer, consagrando-se generosamente ao serviço de Deus, e depois retirou-se para o mosteiro cisterciense de Celas, junto de Coimbra, onde morreu santamente no dia 13 de março. Mafalda, após uma piedosa juventude, renunciando ao matrimónio que lhe foi proposto com o rei de Castela, tomou o hábito da ordem de Cister no mosteiro de Aroca, no distrito de Aveiro, onde deu exemplo de vida perfeita, e aí morreu no dia 1 de maio.
Já Teresa, apesar da sua aspiração à vida claustral, foi dada em casamento ao rei de Leão, mas reconhecida a nulidade do matrimónio, retirou-se para o mosteiro do Lourvão, no distrito de Coimbra, onde tomou o hábito da ordem de Cister e aí santamente morreu no dia 17 de junho. É assim que se refere a estas três beatas o martirológio romano. Na oração inicial desta missa, a coleta, pedíamos ao Senhor nosso Deus, que inspirou às bem-aventuradas Sancha, Mafalda e Teresa a renúncia a todo o esplendor do mundo e a chamou às núpcias do Cordeiro Celeste, que nos conceda que, livres dos prazeres efêmeros da terra, possamos gozar eternamente as alegrias do céu. Nesta oração encontramos como que um percurso, uma estrada, que nos inspira a concretizar o grande desafio deste ano santo que estamos a viver, a assumirmos a nossa vocação de peregrinos de esperança. Estas três beatas que hoje celebramos, podíamos dizer que foram peregrinas de esperança. Vencidos os obstáculos do mundo, aspiraram às alegrias do céu. Na vida destas santas mulheres, encontramos uma narração viva do Evangelho que acabamos de escutar e que ilumina e desafia a nossa própria vida. Elas, tendo diante de si todas as possibilidades de uma vida regalada e faustosa no seio da corte, onde tinham diante de si todos os tesouros deste mundo, decidiram seguir a sabedoria do coração que as conduziu ao seguimento de Cristo. Aí encontraram o seu tesouro e se deixaram conduzir por Ele numa vida iluminada pela sua palavra e pela intimidade com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, no caminho da vida que somos chamados, a vida em Cristo, não faltam atrativos mundanos que nos distraem do fundamental da nossa fé, que nos conduz ao seguimento de Jesus, a ter nele o único tesouro da nossa vida. Esses atrativos mundanos não são apenas as glórias do mundo, mas o estilo de vida que assumimos como cristãos. Podemos perguntar, afinal, onde é que está o nosso tesouro? Quando no dia a dia da nossa vida somos confrontados com as questões fundamentais, em que é que pensamos? Porque é nisso que pensamos que acabamos de colocar o nosso tesouro. Tantas vezes nos bens deste mundo, nos bens materiais, tantas vezes na fama, tantas vezes na ilusão da importância nas coisas humanas, mesmo no seio da comunidade cristã, nos serviços que desempenhamos. O Evangelho sugere-nos o cuidado com a higiene das nossas opções, a começar com a higiene do olhar. De facto, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E onde é que está verdadeiramente o nosso tesouro? O que é que queremos verdadeiramente da nossa vida? A que é que aspiramos no dia a dia da nossa vida? Às coisas do mundo? Ou à vontade santa de Deus, que nos dá a vida, sim, a vida eterna, a vida para sempre? É preciso cuidar, lembrava-nos Jesus, da higiene do olhar. Esse olhar que implica e compromete o coração numa vida segundo Deus ou contra Ele. Aquele mesmo olhar que vemos em Paulo
na primeira leitura que escutámos e que o leva a considerar com realismo as dificuldades da missão, numa consciência apostólica que lhe permite nunca perder o foco no essencial, o cuidado de todas as igrejas de Deus. Quando me sinto fraco, então é que sou forte, porque é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. É este sempre o segredo da nossa vida, como foi o segredo do apóstolo, deixar que Deus vença em nós, mesmo no meio de todas as nossas fragilidades. E se o nosso tesouro, se o nosso coração estiver no nosso tesouro, que é o Senhor Jesus, então entenderemos ainda melhor esta expressão de Paulo. Viver assim implica da nossa parte uma disponibilidade permanente para a graça da conversão do coração. Nós não estamos perdidos, mesmo quando nos sentimos perdidos, no meio de tanta coisa onde a nossa vida anda tantas vezes mergulhada. Nós não estamos perdidos no meio da doença que nos bate à porta. Nós não estamos perdidos no meio das dificuldades que experimentamos no seio da nossa família, do nosso trabalho, da comunidade a que pertencemos, do mundo em que vivemos. Não estamos perdidos. Ou melhor, só estaremos perdidos se quisermos. O problema, tantas vezes, queridos irmãos e irmãs, não é a gente sofrer. O problema é percebermos para onde é que o sofrimento nos atira, para onde é que as dificuldades nos levam. Para o desespero, para a tristeza, para a depressão, ou nos atiram para Deus, que é a fonte da nossa vida, o tesouro da nossa existência, a solução dos nossos problemas. Neste lugar, essa sabedoria do coração foi transmitida aos pastorinhos com uma pergunta muito simples da Mãe do Céu: quereis oferecer-vos a Deus? É aí que está afinal a solução. Como se lhes dissesse: quereis colocar o vosso coração no único tesouro que o resolve, que lhe dá sentido e que lhe responde? No único tesouro que tem um nome e um rosto: Cristo, morto e ressuscitado, Senhor da nossa vida. O caminho da nossa conversão é para aí que nos leva. Ninguém está perdido no meio das dificuldades que experimenta, no seguimento de Jesus, no caminho da vida. Abrir-se permanentemente à graça da conversão é o convite para que o Senhor nos purifique o olhar e o coração e nos ilumine para vermos o caminho. Isto é dom que se acolhe e se pede na oração de cada dia, na nossa intimidade com o Senhor e no desejo concretizado de vivermos na sua graça. Queridos irmãos e irmãs, confiemo-nos à intercessão das Santas Beatas que hoje celebramos e, de modo particular, à Santa Mãe de Deus, modelo de santidade que neste lugar conduziu os santos pastorinhos até ao seu tesouro, o coração de Deus. Deixemo-nos também nós conduzir até lá, na celebração desta Eucaristia. Que o Senhor volte para nós o seu olhar, nos dê a sua paz, nos anime na confiança de que Ele não nos falta, não nos abandona, porque Ele é o nosso tesouro, onde queremos ter o nosso coração.
Irmãs e irmãos, a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos e ensina-nos a ver todas as coisas com os olhos de Deus. Peçamos ao Pai que a sua palavra esteja viva dentro de nós, dizendo: iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos fiéis que pedem a Deus que nos torne santos, para que a palavra vos faça descobrir aquele tesouro que não se guarda nos cofres deste mundo, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos que têm a vida presa aos bens da terra, para que a palavra de Jesus sobre as riquezas possa purificar e iluminar o seu coração, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Por todos aqueles que só exaltam os valores humanos e não têm em conta outros que também são dons de Deus, para que não tardem a descobrir o seu engano, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos missionários que suportam trabalhos e canseiras, que sentem fome e sede e as preocupações de cada dia, para que a força de Deus os torne fortes e invisíveis, oremos. Com a vossa luz. Pelos mais jovens desta comunidade paroquial, que estão na idade de sonhar com os tesouros, para que aprendam a rejeitar os que são falsos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Senhor nosso Deus, luz eterna e dia sem ocaso, iluminai e conduzi o vosso povo peregrino até à meta do reino eterno onde habitais, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao oferecermos este santo sacrifício, na memória das bem-aventuradas Sancha, Mafalda e Teresa, humildemente vos pedimos, Senhor, que permaneça em nós sempre viva a memória da paixão do vosso Filho e alcancemos os seus frutos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, as bem-aventuradas Teresa, Mafalda e Sancha, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha aos homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O seu coração é inabalável, nada teme, e verá os adversários confundidos. Reparte com largueza pelos pobres, a sua generosidade permanece para sempre. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Oremos. Subam até vós, Senhor, as nossas preces, na memória das bem-aventuradas Sancha, Mafalda e Teresa. E concedei que, alimentando-nos com o pão do céu nesta vida terrena, mereçamos ser admitidos no banquete da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros peregrinos, voltemos agora para a imagem de Nossa Senhora e façamos a nossa oração jubilar de consagração neste ano santo. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Salve, salve, Senhora da esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Salve, salve, Senhora da esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos e todos os que nos acompanharam através dos meios de comunicação, desejo a todos um santo e feliz dia, marcado pela luz desta palavra que escutamos, pelo dom da Eucaristia que celebramos. Vivamos centrados no grande tesouro da nossa vida, que é Cristo. Coloquemos aí o nosso coração e sintamos sempre na nossa vida a companhia amorosa e solícita da Virgem Santa Maria, nossa Mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida
ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra. Os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança,